E aí pessoal, esse aqui é o canal Mecanismo de Ação e hoje nós estamos aqui para falar sobre o eixo hipotálamo-hipófise. O eixo hipotálamo-hipófise é uma unidade que controla muitas glândulas e suas funções. Então a gente vai abordar esse assunto aqui agora, não é difícil, então vamos lá. Bom, tá aqui, olha aqui, ó, o hipotálamo e a hipófise representam uma unidade que exerce influência sobre várias glândulas, é verdade. O hipotálamo é uma região do cérebro que fica abaixo do tálamo, daí o nome hipotálamo, tá? E esse hipotálamo, ele na verdade tem um tamanho aproximado de uma unha do dedo médio, aí, não mais que isso, tá? O hipotálamo, ele exerce influência sobre uma glândula que antigamente era chamada de glândula mestra, é a hipófise, e antigamente também a hipófise era chamada de pituitária. Esse nome pituitária ele ainda permanece na língua inglesa, né? A gente chama de pituitary gland, mas em português a gente chama de hipófise. Bom, a hipófise tem um tamanho aproximado de uma ervilha, né? E ela pode ser encontrada se você traçar uma linha da raiz do nariz e da têmpora. Se você traçar uma linha assim, você encontra a hipófise que fica localizada numa depressão do osso esfenoide, esse osso em azul mostrado aqui. Então, na depressão do osso esfenoide, localiza-se a hipófise, né? Essa depressão chama-se cela túrcica ou cela turca, tá? Então, é ali que fica a hipófise, numa depressão do osso esfenoidal, tá bom? Bom, e a hipófise, ela está sob influência e ações do hipotálamo, beleza? Então, vamos seguir. Bom, aí, continuando, né, com as funções hipotalâmicas, o hipotálamo é uma estrutura que exerce muitas funções. Lembre-se, o hipotálamo é sistema nervoso central, tá? E dentre as funções do hipotálamo, a gente tem aqui, ó, regulação da temperatura corpórea, controle das funções reprodutivas, geração de padrões de comportamento, integração de sinais, resposta ao estresse, controle da fome, saciedade. Tudo isso é função hipotalâmica, tá bom? E o hipotálamo, como eu já falei para vocês, ele exerce influência sobre a hipófise. É o hipotálamo também que realiza a interface entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. E nessa imagem a gente tem os núcleos hipotalâmicos. Os núcleos hipotalâmicos, na verdade, são regiões onde existe uma concentração de corpos celulares de neurônios. Temos vários núcleos hipotalâmicos, aqui a gente está mostrando alguns, ó, núcleo paraventricular, dorsomedial, arqueado, ventromedial. Na verdade, os núcleos hipotalâmicos eles não são tão organizados quanto está mostrando aqui na imagem. Eles se sobrepõem uns aos outros e é muito difícil a gente determinar e delimitar onde começa um núcleo hipotalâmico e onde termina outro, tá? É um emaranhado de coisas, mas é ali no hipotálamo. Bom, agora sim a gente chega numa parte aqui bastante importante, tá? Não é difícil, vocês vão ver que não é difícil. Aqui a gente tem uma imagem da neurohipófise e uma da adenohipófise. A gente pode chamar a neurohipófise de hipófise posterior e a adenihipófise de hipófise anterior, tá? Mas aqui eu vou chamar de neurohipófise e de adenohipófise. O que é que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver quais são as relações da hipófise com o hipotálamo. Quais são as relações da neurohipófise para com o hipotálamo e quais são as relações da adenihipófise para com o hipotálamo. Então vamos começar com a neurohipófise. Muito bem, a neurohipófise ela não fabrica, ela não armazena, ela somente libera hormônios que foram produzidos nos núcleos hipotalâmicos. Como assim? Na verdade, a glândula verdadeira é a adenihipófise. A neurohipófise é apenas uma projeção hipotalâmica, tá? Você vai ver aqui que na neurohipófise não existem células. Esses dois hormônios que são liberados ali, olha, pela neurohipófise,
ocitocina e ADH, eles são produzidos nos núcleos supraóptico paraventricular lá do hipotálamo. Eles são produzidos lá por aqueles neurônios nos núcleos hipotalâmicos. Esses hormônios são armazenados em vesículas. Essas vesículas são carreadas ao longo do axônio desses neurônios, né? Então, é uma função neurosecretora, né? É o único caso na fisiologia em que neurônios não transmitem potenciais de ação, mas carregam vesículas concentradas de hormônios. Agora vamos ver as relações de comunicação que existe entre a adenipófise e o hipotálamo, tá bom? Note que a adenipófise é cheia de células, tá? Daqui a pouco a gente vai ver quais são os tipos celulares que compõem, que formam a adenipófise. Você tem os núcleos dorsomedial, dorsoventral, arqueado e infundibular. Todos esses núcleos hipotalâmicos, eles vão fabricar hormônios que serão lançados agora numa região da hipófise chamada eminência média, próximo do pedúnculo da hipófise, né? Na eminência média. O pedúnculo da hipófise, na verdade, é uma estrutura física. A eminência média é uma região fisiológica ali da hipófise formada por vasos, chamados vasos portais. Tá? Então, vamos lá. Os núcleos hipotalâmicos, eles fabricam hormônios que são liberados ali na região da eminência média em vasos chamados vasos portais que carregam esses hormônios até as células da adenipófise. Então, as células da adenipófise, quando recebem a influência desses hormônios, elas então fabricam os seus próprios hormônios e liberam na corrente sanguínea. Então, quais são os hormônios hipotalâmicos que são lançados na região da eminência média? São aqueles ali, ó, GHRH, CRH, GNHRH, TRH e PRF, tá? Essas siglas de hormônios vocês vão ter que memorizar, tá? Vão ter que memorizar. Por exemplo, TRH, Thyroid Release Hormone, tá? É em inglês, tá bom? I don't understand. Bom, que mais? Quais são os hormônios liberados pela adenipófise? TSH, ACTH, GH, LH, FSH, prolactina e hormônio melanócito estimulante, o MSH. Temos que saber isso? Tem que saber isso e não é difícil. Os hormônios liberados pela neurohipófise são somente dois, ADH e ocitocina. O resto, minha gente, é adenohipofisário. Tá bom? Então vamos retomar, vamos fazer um resumo aqui. Quais são as relações de comunicação da neurohipófise para com o hipotálamo? Se dá por meio de neurônios neurosecretores, tá bom? Neurônios neurosecretores. Esses neurônios, os seus corpos celulares fabricam os hormônios lá na região do hipotálamo e liberam pela neurohipófise. Acabou aí. De que maneira a adenopófise se comunica com o hipotálamo? Por meio de vasos portais. De modo que os neurônios hipotalâmicos fabricam os seus hormônios lá nos núcleos hipotalâmicos, são fabricados hormônios, são lançados ali nos vasos porta-hipotalâmicos ou vasos portais na região da eminência média. E aí esses hormônios lançados ali nesses vasos portais são carreados até as células adenipofisárias que então, sob a influência desses hormônios, fabricam, armazenam e liberam esses hormônios. Quais são esses hormônios? Todos os hormônios que não são ocitocina e ADH são adenipofisários. Tá lá, TSH, CTH, toda aquela coisa toda. Moleza, fácil, não é? É um negócio muito fácil e agora, mais para adiante lá, a gente vai ver de que maneira, embriologicamente, a neurohipófise e a adenipófise, elas são bastante diferentes. Você vai poder entender direitinho por que a neurohipófise ela não armazena, ela não sintetiza hormônios, ela só libera. Muito fácil, né? Vamos dar sequência. Lonely. I can fix that. Aí, ó, aqui é a embriologia. Quando a gente olha a embriologia, a gente entende.
Então tá lá, né, o desenvolvimento embrionário, você vai ver aqui, ó, a hipófise pesa mais ou menos 600 miligramas, fica na célula túrcica lá, como já foi dito, né? E agora olhe que interessante, ó, o lobo anterior origina-se da bolsa de Rathke. A bolsa de Rathke é uma estrutura embrionária que também está presente nas aves, e aqui a gente vai falar só do ser humano. Uma estrutura ectodérmica que resulta da invaginação da orofaringe. Vamos lembrar do termo orofaringe, tá bom? O lobo posterior, ou seja, a neurohipófise, é uma extensão hipotalâmica. Então, o que é que você tem? O assoalho do diencéfalo e o teto da cavidade bucal. O assoalho do diencéfalo, que é uma porção do cérebro, ele se projeta para a região caudal, enquanto que o teto da cavidade bucal forma a bolsa de Rathke, ou seja, se projeta para a região cefálica, depois se desvilhencia do teto da cavidade bucal, ou seja, a bolsa de Rathke se separa para dar origem à adenohipófise. Então lá você vê, olha lá, ó, a neurohipófise em azul é uma extensão hipotalâmica. A glândula de fato que possui células é a adenohipófise, que é oriunda do teto da cavidade bucal que origina a bolsa de Rathke e então aí finalmente dá origem à adenohipófise. Aí, assim, como eu disse para vocês, a adenohipófise é a glândula de verdade e ela tem células. Quais são essas células que compõem a adenohipófise? Tá ali, ó, células tireotróficas, fabricam TSH, né? Mais ou menos 5% da população de células da adenohipófise são tireotrófos. Mais ou menos 15% são gonadotrófos adenohipofisários, que liberam LH e FSH. Somatotrófos, ou células somatotróficas, liberam o GH, o hormônio do crescimento. Mais ou menos 25%. Essa porcentagem é bastante aproximada, tá? Mas serve como um guia, né? Corticotrófos liberam ACTH, 15%, lactotrófos, prolactina, mais ou menos 15%. Essa é a população de células da adenohipófise. Se você lembrar do nome dessas células, você lembra rapidamente dos hormônios que elas secretam. Tá bom? Muito bem, quais são as glândulas que fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise? Glândulas que fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise são aquelas que sofrem influência de hormônios que são secretados pelo hipotálamo, que chegam até a hipófise e aí a hipófise libera hormônios que então regula a função dessas glândulas-alvo. Então vamos ver? A tireoide é uma glândula que faz parte do eixo hipotálamo-hipófise. E por quê? Porque o hipotálamo libera TRH, Thyroid Release Hormone. O TRH então age na adenohipófise, que libera TSH, tireoide estimulante hormônio, e o TSH age na tireoide, que libera T3 e T4. Tá aí, a tireoide faz parte do eixo hipotálamo-hipófise. Outra glândula, adrenais. O hipotálamo fabrica CRH. O CRH age, então, na adenohipófise, que libera ACTH. O ACTH, então, age ali no córtex adrenal, que libera cortisol. Mais uma, as gônadas. Tá ali, ó. O hipotálamo fabrica GNRH, que age na adenohipófise, nos gonadotrófos adenohipofisários, que libera LH e FSH. Se você for homem, os testículos, sob efeito do LH e FSH, liberam testosterona. Se for mulher, os ovários liberam estrogênio e progestogênio. Facinho. Essas glândulas fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise. Fácil, né? Então vamos lá. Mas também tem glândulas que não fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise. Aí tem um monte. Por exemplo, o controle da glicemia é realizado pelo pâncreas. E o pâncreas não faz parte do eixo hipotálamo-hipófise. Por que não? Quando aumenta a glicemia, o próprio pâncreas libera insulina. Mas quando a glicemia diminui, o pâncreas também libera, por meio das suas células alfa-pancreáticas, glucagon. O glucagon age no fígado, inicia a glicogenólise, que libera glicose para a corrente sanguínea e restaura a glicemia. Então veja aqui que o pâncreas, por meio das suas células beta e alfa, age como um sensor da glicemia. Não existe aqui nenhum hormônio hipotalâmico, neurohipofisário ou adenohipofisário para orquestrar a liberação de insulina ou de glucagon.
Então, o pâncreas não faz parte do eixo hipotálamo-hipófise. Estamos falando do pâncreas endócrino, porque existe a função exócrina do pâncreas, que é outra história, tá bom? Bom, o controle da calcemia é a mesma coisa. Para regular o nível plasmático de cálcio, a gente tem as células C, que são tireoidianas, e o paratormônio liberado pelas paratireoides, que são 4 massas de tecido, mais ou menos marrom, opaco, né, marrom, que fica na região posterior da tireoide. Bom, mas como é que acontece isso? Quando o nível de cálcio aumenta, você tem a liberação de calcitonina por meio das células C, células que ficam entre os folículos tireoidianos. Quando a calcemia diminui, a gente tem a liberação de paratormônio por meio das paratireoides, que então promove reabsorção óssea e restaura o nível plasmático de cálcio. Então veja, a regulação da calcemia, ou seja, vamos pegar aqui uma glândula para a gente falar, né? As paratireoides fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise? Não. O controle da calcemia está sujeito à regulação de hormônios hipotalâmicos ou adeno-hipofisários ou neurohipofisários? Não. Tá bom? Tem mais glândulas que não fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise, né? Olha aqui, ó. A liberação de adrenalina não está sujeita a hormônios neurohipofisários ou hipotalâmicos. Está sujeita a uma ação do sistema nervoso autonômico simpático. Que mais? A liberação de aldosterona por parte também do córtex adrenal não está sujeito ao controle do eixo hipotálamo-hipófise. Por quê? Porque a aldosterona ela é liberada sobretudo por meio de sinais que começam em uma cascata chamada renina, angiotensina, aldosterona, que faz parte do controle da pressão arterial em longo prazo. Então isso acontece assim, quando o aparelho justaglomerular renal identifica queda da pressão arterial, ele libera renina. A renina, então, age sobre o angiotensinogênio, que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, então, é convertida em angiotensina 2 pela ECA, enzima conversora de angiotensina, que fica no epitélio pulmonar. E aí a angiotensina 2, né, ela também dispara a secreção de aldosterona. E a aldosterona, ela na verdade tem ela é mineralocorticoide, ela tem um grande efeito de reter sódio. A retenção de sódio retém água, que aumenta a volemia, que aumenta a pressão. Moleza, né? Então, aqui você não viu nada relacionado ao eixo hipotálamo-hipófise, tá? Então não faz parte do eixo hipotálamo-hipófise. E aí a gente poderia contar mais glândulas que não fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise. Está ali, ó, glândula lacrimal, sudorípara, sebácea, glândula salivar, glândula mucosa do trato respiratório, glândula mucosa do trato gastrointestinal que libera muco na luz do estômago. Não fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise, tá bom? Então é bem fácil, como vocês estão vendo, né? Não é difícil, dá para estudar numa boa, né? Muito bem, finita la comédia, chegamos ao fim. Agora que você entendeu tudo isso, né? Você pode dizer aí nos comentários quem é essa banda aqui, ó, que eu ouço todos os dias, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Fala, estou com dúvida, tá bom? Aí a gente vai ver se tira a sua dúvida e se resolve, tá bom? Então até mais, muito obrigado, tchau. Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.